Muito bem, vamos agora para a segunda parte da nossa aula de hoje. Nós encerramos a primeira parte falando sobre o que mesmo, pessoal? Vamos ver quem lembra. Antes de eu colocar aqui o slide. Vamos falar sobre Eclesiastes, muito bem. Então terminamos ali Provérbios. Deixa eu só projetar para vocês. E aí vamos falar sobre o livro de Eclesiastes. Verdade, eu tinha esquecido. Quem fez a tarefa da aula passada? Ó, o Jaime fez certinho. Ô Vera, eu vou contar uma coisa, vai aparecer no vídeo agora. Mas você fez igual duas alunas que eu tenho, que são gêmeas. E elas são assim. Ninguém tá falando nada. De repente fala assim: o senhor não vai perguntar quem fez a tarefa? Porque só as duas fizeram. Exato. Isso. Você fez? Destacou os pontos importantes? Mas você fez as anotações. Depois me manda uma foto. Aí eu faço uma correção sua. E vou anotar lá para ganhar mais uma estrelinha no semestre. Olha só. Só ela. É verdade, ela fez. Ela falou para mim mesmo. Minha sogra fez. Ai, ai. Eu tinha me esquecido. E você tinha me dito isso, minha sogra também falou para mim e hoje eu passou despercebido. Perdão. Quem não fez? Depois vocês se resolvem lá no final da. Na saída da igreja vocês se resolvam. Então vamos lá. Exato, claro. Livro de Eclesiastes. Veja só, livro de Eclesiastes foi escrito também por Salomão. E ele é um livro muito atual, porque da mesma forma como na época as pessoas estavam vivendo um relativismo, um pós-modernismo, que é o que a gente vive hoje, período de pós-moderno, porque ele aborda conceitos, por exemplo, materialismo, egoísmo, pessoas extremamente ligadas ao trabalho, tentativa de satisfação na alma em coisas deste mundo, está fazendo sentido? A brevidade da vida, a filosofia humanista e dentre tantas outras coisas que a gente vê sendo pregada por aí, como sendo a melhor coisa das vidas, a melhor coisa das nossas vidas. Uma frase que o pastor Giovanni certa vez falou para mim, numa das reuniões que a gente teve, falou assim: Rafael, alguns cursos, alguns livros, algumas músicas, algumas coisas que acontecem nesse mundo são feitas para satisfazer a alma. Mas a alma ela é insaciável. E aí, sabe qual que é a imagem que eu tenho na minha cabeça de alma? É aquela imagem de um monstro que toda hora tem que consumir, consumir, consumir para poder se satisfazer, mas ele nunca está satisfeito. Eu tentei procurar em algum desenho, algum filme, algum personagem, mas não consegui para trazer para vocês, mas a visão que eu tenho da alma é essa. Quando eu tento buscar a saciedade da minha alma em coisas mundanas, eu sempre vou estar vazio, sempre vou querer buscar mais. E veja que o que a gente tem vivido no Brasil, por exemplo, no mundo de forma geral, nos últimos 20 anos, vamos colocar assim, 20, 25 anos, tem sido de forma tão enfática naquilo que a alma pode fazer, no que aquilo que a alma é trabalhada. E aí você vê um levante tão grande, por exemplo, de livros de autoajuda.
Você não vê, por exemplo, livros de autoajuda de 30 anos atrás com tanta frequência quanto a gente tem hoje. Você não vê cursos e treinamentos voltados e baseados na satisfação da alma. Tanto é que, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente tem agora também, mas estou tentando lembrar o nome, mas um movimento que a gente está vendo aí, que está isso, não, exato, não quero de forma alguma fazer uma crítica, porque eu sei que pessoas vão assistir esse vídeo, a quem participa ou quem faz, mas quando começou todo mundo dizia o quê? Mais uma modinha do meio cristão. Não quero julgar de forma alguma quem foi, quem participou, quem teve uma transformação, mas veja que a forma como é aplicada, não só esse, tá? Mas tantos outros movimentos que são feitos e criados para o mundo cristão, são de certa forma para fazer o quê? Saciar a alma, o desejo da pessoa. Quer mais, 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 e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso, e eu lembro que quando eu fui fazer esse curso, eu fui assim com os dois pés atrás, porque eu tinha uma visão daquilo, eu falava, isso aí tudo para mim é lorota, isso aí para mim tudo é técnicas e técnicas. Mas quando eu estava lá fazendo o curso, eu não me considero uma pessoa metódica, nem uma pessoa muito crítica, mas eu ficava ouvindo e analisando cada ponto. Participei das dinâmicas, participei das técnicas, mas eu percebi que ali havia sim um envolvimento para contentamento da alma. E aí na minha cabeça logo vinha assim, e quando passar? Quando passar eu tenho que fazer um outro, eu tenho que fazer um outro, eu tenho que fazer um outro. Eu sempre tenho que estar buscando mais, porque a minha alma não vai ser saciada. E aí eu me lembro de uma pesquisa que eu vi recentemente, de que os alunos, eles na década de 50, se não me engano, 60, eles participavam de uma aula de 45 a 50 minutos tranquilamente. Tanto é que até hoje as nossas aulas têm duração de 45 a 50 minutos. Mas hoje, de 3, 4 anos para cá, os alunos eles não suportam uma aula de 10, 15 minutos, eles já começam a se distanciar. Salvo algumas exceções que conseguem um pouco mais e também alguns que não chegam nem nos 10 minutos. É 3, 4, 5 minutos, ponto. Já temos que ter algo novo. Era uma pesquisa que estava falando sobre o quanto os professores estão desgastados em sala de aula, porque parece que o tempo todo eles têm que fazer aula show, ou um show de aula para poder entreter o aluno ali, para que ele possa guardar e preservar aquela informação. Mas veja que não é só para parte dos alunos, a gente pega de uma forma geral, criança, adolescente, adulto, ninguém mais tem paciência. 30 anos atrás, 40 anos atrás, era a geração fast food, ou miojo, 3 minutos e ok. Hoje não é mais nem isso, porque as pessoas não querem esperar nem 3 minutos para a comida. E se tiver tudo pronto e ainda aquele assim, se puder colocar na minha boca já mastigado, igual o passarinho faz com o filhote, para mim melhor. Porque as pessoas querem as coisas muito rápidas, elas não querem ter que abrir uma embalagem, elas não querem ter que mastigar. Daqui um pouco elas vão falar assim, não quero nem digerir o negócio, já vamos só vacina e vitamina aqui, pronto, porque eu não quero ter o trabalho. E aí você começa a perceber que isso vai adoecendo as pessoas. Porque nós queremos o tempo todo uma busca incessante por aquilo que nós não vamos alcançar. E aí eu me lembro da mitologia, e eu vou pedir perdão porque eu esqueci o nome. Eu sempre falo dessa ilustração, mas daquela ilustração de um homem que sobe a montanha empurrando uma pedra, e quando ele chega no topo da montanha, que ele vai colocar, ele escorrega, ele cai, e a pedra volta para a base da montanha, e ele tem que começar tudo de novo. O mesmo processo, um círculo vicioso, que a gente viu aqui quando a gente estava falando sobre a história de Israel. Quando a gente viu sobre a questão dos juízes, e aí Deus, então, Israel pecava, Israel se prostrava, se arrependia, Deus mandava um juiz, consertava as coisas, Israel pecava e entrava naquele círculo vicioso. E nós temos entrado nesse círculo vicioso de saciar a nossa alma.
Então nós assistimos uma coisa, não, isso aqui já não quero mais, vamos passar, já não está mais satisfazendo. A comida já não me satisfaz mais, eu já quero mais isso, eu quero mais, o celular já não é mais o que eu quero, o carro já não é mais o que eu quero, a casa já não é mais o que eu quero, a viagem, e sempre aquela insatisfação, um círculo de insatisfação tão grande, que faz com que a gente entre no círculo e esqueça do que está fora do círculo, que é o nosso Deus. Mas quando a gente consegue romper essa barreira, sai desse círculo vicioso de insatisfação da alma e vai para Deus, nós somos saciados. Porque a única pessoa que pode nos saciar é Jesus Cristo. Com a água que vem do trono. Ali sim nós somos saciados. Ali sim esse círculo vicioso, ele é rompido e a gente volta a viver na presença de Deus. Significado de Eclesiastes: pregador ou alguém que fala para uma assembleia. É um livro de sabedoria e tem o propósito de ensinar. E ele enfatiza a importância do temor a Deus, da justiça, da sabedoria e do contentamento. Essa é a ênfase do livro de Eclesiastes. Se você quiser anotar, anote essa parte. O livro de Eclesiastes enfatiza temor a Deus, justiça, sabedoria e do contentamento. Busque isso através do livro de Eclesiastes. E ele aborda assuntos que vivemos no período atual, pós-moderno. E segundo alguns estudiosos, eu quis deixar bem notado aqui, ele foi um tratado do retorno de Salomão a Deus, pois ele viveu muito tempo longe de Deus. O livro de Eclesiastes vai falar assim: olha Deus, esse é a minha nova aliança, eu estou voltando para o Senhor. Porque se a gente for pegar a história de Salomão, como eu disse na parte 1 dessa aula, ele viveu muito, muito, muito tempo longe de Deus. Ao que ele deixou de fazer, eu creio que se ele tivesse se colocado na presença de Deus, não deixado que as mulheres com quem ele se envolveu tivessem envolvido ele também na questão da fé dele, ele teria feito muito mais do que ele fez. E um alerta sobre a insatisfação constante que a riqueza pode trazer. Aquela velha história: eu serei feliz quando eu tiver todo esse dinheiro. E eu me lembro que hoje, numa das minhas aulas, uma das perguntas para os alunos, que eles estavam digitando, escrevendo ali para eles a declaração de missão da vida deles, uma das perguntas era assim: você está num arranha-céu, à frente tem outro arranha-céu na mesma altura e você tem uma barra de 15 centímetros para você atravessar. Você não tem nenhuma segurança, você não tem nenhum paraquedas, você tem que atravessar aquilo. O que faria você atravessar esse arranha-céu? Aí tinha algumas perguntas lá: $1.000, $1.000.000, o seu cachorro, a sua família, fama, sucesso. E aí logo em seguida estava assim: tome muito cuidado com aquilo que você tem para atravessar. E eu lembro que daí as crianças falaram assim: eu atravessaria por $1.000.000? Claro que eu ia. Aí eu comecei a trazer eles à realidade. Espera lá, vocês não leram a última frase. Tome cuidado com o que você escolhe. Porque aquela lição, e é isso que eu quero que você entenda, não diz sobre a sua coragem de atravessar, ou sobre o que está lá, mas sim a motivação. E eles falam assim: opa, 1 milhão, né, professor? 1 milhão acaba. Eu falei: então. Professor, mas e se tivesse assim, a minha mãe 1 milhão? Eu falei: não, só tem uma coisa. Aí a outra falou assim: professor, mas assim, eu queria o meu gato e a minha irmã, porque eu amo muito. Eu falei: minha linda, só um, não tem dois. Mas professor, como é que eu vou abandonar meu gato? Eu falei: não, entenda que o fato de você atravessar essa barra de ferro de 15 centímetros andando na pontinha do pé, um pé na frente do outro, não quer dizer que você vai eliminar o gato da sua vida. Você vai continuar amando ele. Mas a questão é que, qual é a sua prioridade, então, se você tem duas coisas? O gato ou a irmã? 1 milhão ou a mãe? A fama ou a família? E eles começaram a entender. Eles falaram: opa, a gente tem que botar o pé no freio mesmo, porque a gente estava querendo pegar coisas que são superficiais. Era uma turma de 7º ano, tá com 11, 12 anos. Então a percepção deles ainda é muito imatura para alguns pontos, mas nesse ponto eles conseguiram entender, ainda bem, de que é muito mais importante eles atravessarem aquilo pela mãe, pelo pai, porque eles realmente dão importância, do que por $1 milhão, como tinha uma opção lá para eles escolherem. Pela fama, pelo sucesso, enfim.
Qual é a motivação que leva você a atravessar um prédio, um arranha-céu, atravessando apenas uma barra de ferro de 15 centímetros de largura? Ele destaca que cada fase da vida tem seu tempo e que Deus está no controle de tudo. E é interessante quando a gente olha que cada fase da nossa vida realmente tem um tempo. E quando a gente consegue entender que a gente tem um tempo de criança, a gente tem um tempo de adolescência, a gente tem um tempo de juventude, a gente tem um tempo de maturidade adulta, depois um tempo de velhice. O ruim é quando a gente não entende esses tempos. E quando a gente olha isso aqui, não é o que a gente vive exatamente nos dias atuais? Aquela busca incessante pela eterna juventude que a gente vê pregada em cada esquina da cidade. Seja jovem fazendo tal procedimento. Nada contra quem faz ou quem trabalha, se você estiver assistindo. Não é isso. Mas é uma busca por aquilo que eu não posso mais ter. Vocês conseguem entender isso? Se você um dia fez um procedimento, ok. Mas qual foi a motivação? Porque você não deseja chegar naquela fase? E a gente tem hoje pessoas que, a gente pode usar até esse termo, estão se tornando monstros. Porque fizeram tantos procedimentos que você não consegue mais identificar a pessoa. Porque a busca dela é o quê? Bom, eu já estou vivendo nesse tempo, mas eu não quero. É como uma criança que almeja tanto chegar na adolescência, porque dela vai poder ter um pouquinho mais de liberdade. Ou aquele adolescente que espera tanto chegar na juventude, porque dele vai poder sair a hora que ele quiser, ele não vai precisar dar satisfação para o pai. Ou aquele jovem que não vê a hora de casar. Ou aquele que não vê a hora de ter o filho, não espera a hora de poder ter aposentadoria. Agora eu não preciso mais trabalhar, agora eu só vou viver da minha aposentadoria. Mas entenda que quando é que é ruim isso aí? É quando você entra na insatisfação. Nossa, eu queria tanto adolescência, mas agora eu queria voltar, porque eu quero ter assim, o cuidado do meu pai e da minha mãe, eu não quero ter a responsabilidade. Nossa, eu queria tanto a juventude, mas agora olha os problemas, é vestibular, é curso, é paquera daqui, é a igreja que eu tenho que fazer ali. Não, eu queria voltar agora para a adolescência, porque eu tinha menos. Mas quando a gente entende que cada tempo nós temos que viver ele de fato e viver ele com aquilo que ele nos entrega, a gente para de sofrer. Então eu vou viver essa época que eu estou, da minha maturidade, como eu tenho que viver. E daqui a alguns anos, quando eu chegar na fase idosa, eu vou viver a fase idosa. E vou me lembrar de quando era criança, vou me lembrar de quando era adolescente, quando era jovem, quando era adulto, e ter alegria, porque eu vivi muito bem naquela época. Mas eu vou preservar o tempo que eu estou vivendo, com a forma que eu tenho que viver. E isso não é por uma questão cultural, porque no Brasil o idoso vive dessa forma, mas lá nos Estados Unidos vive dessa forma. Não, é sobre aquilo que Deus quer que eu viva naquele tempo oportuno que eu estou vivendo. E louve a Deus, porque hoje você está sentado aqui para viver o tempo de Deus na sua vida. E Eclesiastes tem aqui um resumo, coloquei para vocês, de todos os capítulos. Então, por exemplo, capítulo 1. Nada faz sentido naquilo que Salomão está falando ali, que é a introdução do livro de Eclesiastes. No capítulo 2, ele fala que não há sentido no prazer, na sabedoria, nem no trabalho. Fica meio perdido e não faz sentido isso para ele. No capítulo 3, ele fala que tudo tem o seu tempo. Tudo tem seu tempo debaixo do sol. Há tempo de se alegrar, há tempo de se entristecer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de viver, há tempo de morrer. Tudo tem seu tempo. Do 3 e o 4, as injustiças da vida. Capítulo 5, a importância de temer a Deus. Ele deixou um capítulo inteiro para falar a importância que tem eu ter esse temor a Deus. Do 5 ao 6, que o dinheiro não satisfaz. E olha que isso é falado, mas as pessoas falam não. Aí tem aquela história, dinheiro não traz felicidade. Ah, mas ele paga uma viagem. Dinheiro não traz saúde, mas ele paga um bom plano de saúde. Dinheiro não traz conforto, mas ele paga uma boa cama, um bom sofá, um bom sapato. Sim, mas não é nisso que eu tenho que me apegar para me satisfazer, porque vai passar a satisfação. Eu comprei uma cama para mim, maravilhosa. É quase 50 centímetros só de espuma. Tem 7 camadas.
Mas vai chegar um tempo que aquilo não vai mais me satisfazer. Então eu não posso me apegar àquilo e falar assim, não, agora eu não vou vender nunca mais esse colchão. Esse aqui eu vou levar ele para o túmulo. Vou mandar fazer um caixão. A minha cama é aquelas Queen. Mandar fazer um caixão enorme porque eu quero levar junto. De nada vai adiantar. E eu tenho que usar ele no tempo certo. Depois daquilo, passa. Eu não posso me apegar àquilo pensando que aquilo é que vai trazer alegria para a minha vida. Ele vai ser um bom momento para o meu conforto, para o meu tempo de descanso. Mas depois passa. Daí continuando aqui. Capítulo 7. Conselhos e pensamentos sábios. Capítulo 8. A importância da justiça e de honrar o rei. Eu repeti ali sem querer. Capítulo 8. Capítulo 9 ao 11. Outros conselhos e pensamentos sábios. Depois do 11 ao 12. Conselhos para os jovens. E o 12. Ele coloca tema a Deus, que daí é a conclusão. O livro de Eclesiastes vem para trazer todo esse conhecimento e sabedoria. Tanto é que quando você pega aquelas caixinhas, pequenas sabedorias, ou sabedorias da Bíblia, preciosas sabedorias, promessas, ele sempre tem baseado o livro de Eclesiastes. Tem um livrinho, que até hoje eu não sei se aquele livrinho ele é um livrinho espírita, ou se é um livrinho católico, protestante, que são sagradas promessas. Eu nunca sei, mas eu começo a ler, tem lá no caso do meu pai já bem antigo, mas ele é baseado na Bíblia. Mas eu não sei de qual editora que é, porque já é uma editora que nem existe mais, eu não consigo ter essa informação. Mas ali eu comecei a ver que tudo aquilo que estava sendo escrito era baseado no livro de Eclesiastes, no livro de sabedoria. E assim a gente encerra o livro de Eclesiastes. E aí nós vamos para o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, porque quando a gente abre a Bíblia, lá no capítulo 1 de Cantares, ele vem escrito assim: Cântico dos Cânticos de Salomão. E aí aqui tem um detalhe. Na minha Bíblia, por exemplo, diz assim, autor, Salomão. Mas há alguns estudiosos que dizem que não foi Salomão que escreveu ele, mas uma pessoa escrevendo para Salomão. E tem um detalhe muito importante. Quando a gente lê o livro de Cantares, ele exalta o amor sexual entre homem e mulher, marido e esposa. Ele trata disso. Foi escrito por Salomão, mas como eu disse para você entender, tem um ponto que ele não traz isso, porque ele fala que foi escrito por alguém para Salomão. Alguns dizem que Salomão está descrevendo o amor que ele teve por uma sulamita. Mas entenda que, quando a gente pega o livro dos Cânticos, ele teve também um pouco de pouca aceitação na época, quando ele foi colocado no cânon bíblico, no cânon sagrado, porque eles falaram assim, para que a gente vai colocar um livro sexual? E eu coloquei essa observação para vocês. Ó, a literatura secular o coloca como literatura erótica, no mesmo nível do Kama Sutra, que é o livro indiano do sexo, que é um livro muito conhecido do mundo todo. Veja que lá fora, no mundo secular, ele é colocado na mesma categoria, por causa da descrição que ele nos dá. Por exemplo, versículo 2 do capítulo 1. Beije-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressa-menos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. E se a gente for ler aqui, várias e várias passagens que a gente tem, ele traz aquela questão, uma conotação mais sexual, próxima, de homem e mulher, marido e esposa. Tanto que no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele fala assim, ó, monólogo da Sulamita, que é a conversa que ele está tendo ali com a Sulamita, dela entra num monólogo, um momento que só ela fala. Mas é entre Salomão e esta mulher. Outro ponto, já na interpretação cristã, houve um problema, e aí foi dada uma interpretação de que o livro é um livro alegórico, cheio de fantasias, mas que ele fala do amor de Cristo com a sua esposa, a igreja. Tanto é que eu já vi várias pessoas mesmo ensinando e falando,
E eles pegam e falam, não, aqui nessa parte ele está falando de Cristo com a igreja. É a forma como ele vai ter o relacionamento com a igreja. Só que veja que, se ele tem uma conotação sexual, a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque fala, mas espera lá, mas que conotação que eu vou dar agora para Jesus sexualmente com a igreja? Não encaixa. Por isso que ele foi colocado como uma forma de livro alegórico, cheio de fantasias, mas que na verdade ele quer retratar o amor de Cristo com a esposa, que é a igreja. Ficou entendível? Claro? Alguma dúvida? Pergunte. E aqui nós terminamos então a parte dos livros poéticos. Dá um tempinho ali para você terminar de copiar. Você que vai assistir em casa, você já pode pegar a sua Bíblia e começar a abrir no livro de Isaías. Nós vamos dar a introdução agora para os livros proféticos. Saímos dos livros poéticos e vamos entrar agora nos livros proféticos, num total de 16 livros. Isso, que daí nós vamos entrar agora no livro de os livros proféticos. Vamos lá? Então aqui nós temos o panorama bíblico do Antigo Testamento, os livros que nós vamos estudar a seguir. E aí nós temos um ponto importante. Livros proféticos fazem parte do Antigo Testamento, são escritos por pessoas que falavam em nome de Deus. Porque um profeta é isso. Um profeta é alguém que fala em nome de Deus. Não alguém que fala do seu próprio coração. Porque, eu acordei hoje com a vontade de falar para aquela pessoa. Veja que quando a gente pega todas as histórias dos profetas falando, logo antes tem assim, e Deus falou a ele. E Deus falou com ele. E Deus falou isso, e Deus falou aquilo. E aí a pessoa vai lá, o profeta ia lá e falava. Não tem nenhum momento que a gente vê na Bíblia que assim, o profeta acordou de manhã, lindo e feliz, tomou uma água com limão, fez uma caminhada, fez a sua skincare e foi falar com o povo. Porque ele acordou feliz e ele falou coisas boas. Ou, não, nesse dia o profeta acordou um pouco raivoso, estava já há dias sem conseguir fazer as suas necessidades, ele estava enfesado, que é essa expressão, e aí ele foi e amaldiçoou o povo. De forma alguma. O profeta, ele não usava aquilo que ele tinha um controle emocional sobre a vida dele, para ele entender que não é o que eu bem quero, mas é aquilo que Deus quer. E veja que todos aqueles que tentaram usar das suas artimanhas para falar o que queria ou não falar o que Deus queria, eles sofreram consequências. Qual que é o exemplo mais claro desses? Vamos ver quem fala para ganhar um... Não, não é isso. Quem vai ganhar um bombom na próxima aula? Jonas. Quem falou primeiro? Depois eu dou o bombom para minha sogra. Mas Jonas foi aquele que, eu não quero lá falar com esse povo, deixa eles morrerem, deixa Deus mandar fogo do céu, porque eles não vão me ouvir. Povo teimoso. Aí Deus falou assim, não é como você quer, Jonas, é como eu quero. Mas tem toda a história antes da vida de Jonas. Ok, mas Jonas, ele foi chamado por Deus para ser um profeta.
Independente do que ele tenha vivido lá no passado com os pais dele, ele tinha que fazer a vontade de Deus. Dividem-se em profetas maiores e profetas menores. E aqui tem um grande detalhe que eu quero que você anote, ou você guarde com carinho, é que os profetas, então, eles são divididos porque alguém falou que esses aqui são melhores e esses são piores? Não. Essa questão de profetas maiores e profetas menores é pela extensão dos seus livros. Um livro grande, profeta maior. Um livro pequeno, profeta menor. Não é numa questão de importância, porque senão a gente teria o que? Isaías e Zacarias são os melhores. Agora a gente pegar lá Abacuque, pegar Naum, vixe, nem sei porque que está ali. Não é nesse sentido. É por uma questão de tamanho do livro, a extensão dele, o que foi escrito. Significado da palavra profeta, que vem do hebraico, nabi, que é chamado ou mensageiro. No grego, profetes, aquele que fala em nome de. E qual que é a função? Transmitir a vontade de Deus. E aí, estudando lá com o pastor Irã, quando a gente fez o curso lá em Camporão, a palavra professor também vem de profeta. Aí ele falou assim, todo professor é um profeta. Eu falei, opa, não posso falar isso para alguns, porque senão eles vão começar a querer dar umas profetadas por aí. Mas no sentido de que o professor é aquele que professa, é aquele que fala algo, que tem algo para alguém. No mesmo sentido. Então, profeta, professor, é o mesmo sentido da questão da palavra. Ele fala algo a alguém. Ele passa informação para alguém. Que é o que os professores fazem e é o que os profetas fazem. E quais eram as atividades dos profetas? Exortação e ensinamento ao povo. Ele chegava para falar assim, povo, vocês não estão caminhando de acordo com a vontade de Deus. Se vocês continuarem assim, vai acontecer isso, isso e isso. Povo, vocês têm que fazer isso, porque Deus quer que a vida seja dessa forma, Deus quer que seja feito disso, seja feita isso. E eles iam exortando, eles iam ensinando o povo. Só que se o povo não desse ouvidos, coisas ruins aconteceriam com eles. Tinham um estilo próprio de acordo com o contexto histórico, e eles denunciavam injustiças e anunciavam a vontade de Deus. E a gente tem vários exemplos de profetas que estavam ali denunciando. O próprio profeta Elias, que é um profeta que eu gosto muito de sempre relatar, mas quando ele chega para o rei e fala assim, rei, você está levando o povo de Deus à perdição. E ele denunciou aquele rei. As pessoas sabiam quem era o rei agora, porque o rei estava fazendo coisas erradas, mas estava tudo encoberto. E chega o profeta e fala assim, ele está errado. Ele está fazendo isso, ele está levando o povo à perdição, ele está levando o povo ao pecado, ele está levando o povo a ficar distante de Deus. Ele denunciou. Ele sabia que ele ia ter uma consequência? Sabia. Tanto que ele teve que se esconder, porque o rei queria a cabeça dele. Mas eles também anunciavam a vontade de Deus. Deus quer que as coisas sejam dessa forma. Então os profetas chegavam e anunciavam para o povo, eles chegavam e falavam, olha, é assim que tem que ser funcionar. E se a gente for pegar, quem foi o último grande profeta que a gente teve? Antes de Jesus. João, o Batista. O grande mensageiro. E ele foi anunciado lá antes do ventre da mãe dele. Ele vai vir para preparar o caminho. E ele fez isso, ele foi para o deserto, ele anunciava a salvação. E ele dizia, se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Ele estava anunciando. E ele também denunciava, falou, olha, o que a rainha está fazendo, o que o rei está fazendo. Tanto é que numa das danças ali, a filha da... Como que é o nome dela? Não é Vasti. Jezabel. Não, confundi. Mas ela fala assim, dança para o rei. E quando a filha dança, o rei fala assim, opa, você pode me pedir o que você quiser. Se quiser até metade do meu reinado, eu te dou. Aí ela fala com a mãe fala, não, você vai lá e pede a cabeça de João. E ele fala e chega, só que o rei fala assim, opa, mas agora eu prometi. E eles cortam a cabeça de João e trazem uma bandeja de prata para ela. Porque aquilo ali era para ela mostrar assim, tá vendo? Não é nada, eu venci. Mas vem uma consequência grande para a vida dela depois. Duas grandes mensagens proféticas, exigência de conversão, mudança de vida e fidelidade a Deus, e a mensagem de esperança, anúncio da salvação
e restauração. Profeta vem para isso. Quando você estiver diante de um profeta e ele não estiver fazendo aquilo que a Bíblia mostra para nós que ele tem que fazer, tome muito cuidado, porque ele não é um profeta. Ele é uma pessoa que, de acordo com aquilo que ele ouve na cabeça dele, que é a própria consciência, ele começa a falar as coisas. Mas veja que hoje a gente tem muito disso, porque as pessoas acham que ser profeta é muito fácil. E perceba que quando a pessoa ela é uma profeta, ou ele é um profeta, existe um certo poder. Porque, poxa vida, ele ouve a voz de Deus e ele fala para você tudo aquilo sobre a sua vida. E aí você pensa assim, uau, eu também quero isso. Eu quero ter o poder de olhar no olho do João, olhar no olho do Jaime e falar assim, é isso que vai acontecer na sua vida, e a sua vida é assim, e vai dando os passos. Só que a pessoa ela tem que entender que isso é uma linha muito tênue. Por quê? Porque se eu quero esse poder, é porque eu não quero Deus. Eu quero só o poder de poder falar assim, eu sei. E aí, meu querido, é aquelas pessoas que são charlatões, porque tem um poder nisso. Veja, aquela pessoa que consegue hipnotizar, ela tem um poder sobre a vida do outro. Aquela pessoa que fala e olha no seu olho e fala assim, eu sei até o número do seu RG que está muito bem escondido. Antigamente era mais escondido, hoje está tudo exposto na internet, mas eu sei de cor e salteado toda a sua vida. E a pessoa vai, uau, como é que ele sabe? Olha o que ele está falando. Ou a pessoa começa a orar e fala, olha, eu vejo que Deus está abrindo a porta da esperança para a sua vida. Deus está abrindo esse caminho da salvação. E você, uau, olha só, e é um profeta, ele está falando, está falando. Mas veja que se a pessoa ela usa disso para se vangloriar, ou usa disso para ter um certo poder sobre a vida dos outros, ela tem que entender que ela está correndo um sério risco de sofrer uma consequência grande, porque ela está usando o nome de Deus para enganar. Tome cuidado. Existem profetas e profetas. Mas busque conhecer aqueles que realmente se entregam. E para você ser um profeta, uma vez eu vi isso, o pastor de Naviraí, o pastor Bertelli, ele sempre falava assim, profeta não é para qualquer um. Porque profeta demanda tempo, profeta demanda entrega, profeta demanda submissão. É passar dias e dias em jejum, é passar dias em dias sozinho orando, é passar dias e dias buscando a palavra de Deus, se alimentando, se abstendo de todos os prazeres mundanos para poder ter um contato real com Deus. E ele mora lá em Naviraí, tem um bosque, como o Bosque do Índio aqui em Moarama, e ele vai para o bosque e ele fala, eu vou lá na viração do dia e eu converso com Deus. E aí você olha para ele, parece que é meio maluco. Você fala assim, o cara olha para um lado e começa a conversar com Deus aqui. E ele conversa com os saguis, porque ele entende, né, que Deus está trazendo os saguis ali. Claro que ele não tem uma linguagem, não é uma coisa assim bizarra, mas é um relacionamento com Deus tão profundo que ele consegue ter esse contato diário com Deus. Mas não é porque simplesmente ele sentou um dia na cadeira, ouviu uma pregação e falou, agora eu vou fazer também. Não, ele teve um dia de meses e anos de entrega, submissão, e entender que a vida dele depende do Pai. E ele não sai por aí também falando o que ele bem entende, ele fala aquilo que Deus pede. Classificação dos profetas. Pré-exílicos, que era antes do exílio, que foi antes de 586 a.C. Nós temos os profetas exílicos, que foi durante o exílio, que aconteceu de 586 a 500 a.C., e os pós-exílicos, que foram o que viveram após o exílio, de 500 a 400 a.C. Então nós temos 3 pontos ali, nós vamos ver cada um deles na nossa última aula, todos os 16 livros, como são curtos alguns, a gente vai conseguir trabalhar todos eles na próxima aula. Mensagens proféticas por época. No pré-exílico, condenação do pecado e advertência. Era isso que os profetas falavam. Os exílicos traziam esperança, consolo, arrependimento. Os pós-exílicos traziam ensino e restauração. Veja que eles vieram categorizados para cada época, para cada tempo que aquele povo de Deus estava vivendo, para que o povo de Deus se apegasse mais ao Senhor. Imagine que pré-exílico
eles trouxessem esperança, consolo e arrependimento, não ia encaixar na cabeça daquele povo, porque eles precisavam de condenação dos pecados e advertência. Ou se eles falassem sobre esperança e consolo no pós-exílico, que era quando as pessoas precisavam de ensino e restauração. E os temas das profecias são profecias messiânicas, que falam sobre a vinda do Messias, profecias do cativeiro e profecias do retorno do cativeiro. Os profetas maiores e menores são baseados, então, na extensão dos livros, não na importância. Profetas maiores são os livros mais longos, como Isaías, Jeremias, e os profetas menores, que são os mais curtos, como Oséias e Joel. E aqui, o profeta Isaías, só para a gente dar uma introdução, e a gente vai voltar na nossa última aula, daqui 4 semanas, o profeta Isaías. E aí anote aí, porque é o final da nossa aula de hoje, para dar continuidade na próxima. O nome de Isaías significa Jeová é salvação. Imagine que, lembra quando tinha um cartãozinho que a pessoa chegava, entregava, esse aqui é meu cartão, está aqui meu nome, tinha até uma piadinha, aqui meu cartão Paraíba, lembra que tinha essa piada? Diga o que lembra, gente, porque eu não ficar me sentindo muito antigo. O ministério iniciou por volta de 754 a.C., e o contexto é morte do rei Uzias e a fundação de Roma. E ele era influente na corte de Judá, anunciava a salvação e o juízo. Mas tudo isso aqui é só para dar uma pitadinha do que vai vir na vida de Isaías, para a minha e para a sua. Amém? Tudo certo? Entendível? Sei que estamos todos cansados, mas eu creio que deu para ter uma aula muito boa hoje. Vamos ficar em pé e fazer uma oração, depois eu faço a chamada. Ok, eu deixo anotado ali. Obrigado, Jaime.